Muito bem, então a gravação começou agora. Então, o que a gente fez, então, antes do nosso intervalinho aqui, que demorou um pouquinho mais de 15 minutos, tá? A gente fez, então, uma revisão do que a gente tinha visto na aula anterior, oscilações amortecidas, oscilações forçadas. A gente pegou, então, onde a gente tinha parado das oscilações forçadas e explorou um pouco mais com os termos de amplitude, né, do que a gente tinha, parte real e parte imaginária da amplitude. A gente explorou o que acontecia para alguns casos diferentes, quando a gente tinha a frequência de excitação bastante baixa, a frequência de excitação bastante alta, ou frequência de excitação igual à frequência natural do sistema, quando a gente estava entrando em ressonância. Tá? Como eu prometi, então agora a gente vai resolver um problema, tá? Um problema relativamente simples, que é um problema de pêndulo, tá? E como eu estou numa casa com crianças, né? Finalmente eu parei para pensar, por isso que eu demorei um pouquinho mais no intervalo. Vamos achar alguma coisa, algum brinquedo de criança que me permita falar sobre isso, né? Então temos aqui uma Pokébola, que agora sim é um pêndulo digno de respeito, né? Que a gente pode observar como que esse cara oscila, né? Aqui eu estou sem excitar esse sistema, a gente consegue observar uma frequência natural, alguma coisa assim, tá? E a partir desse sisteminha aqui, a gente vai resolver aquele problema que eu tinha comentado com vocês, que é o problema de um sistema excitado apenas deslocando esse ponto de fixação. Então, meu sistema começa parado e eu vou deslocar esse ponto de excitação para um lado e para o outro de uma pequena amplitude, mas se eu acertar a frequência que eu faço esse deslocamento de um lado e para o outro, a gente consegue obter grandes amplitudes observadas aqui dentro do meu pêndulozinho, tá? Então vocês vão se acostumar a ver várias vezes essa Pokébola agora, né? Acho que ela vai morar aqui na minha mesa sempre que a gente tiver que falar de oscilações de pêndulos, tá? Então o que é o meu problema? Meu problema é o seguinte, meu probleminha é um pêndulo, minha Pokébola está aqui, tem uma determinada massa, ele tem um determinado comprimento L, posição de equilíbrio está aqui embaixo, e aqui a gente tem um ângulo θ. Tá? Mesma coisa que a gente já fez na descrição de um pêndulo normal. E o que eu estou propondo para vocês é que, além desse meu sistema, né, o que a gente tinha resolvido no movimento harmônico simples é eu pegar, manter esse meu dedo aqui de cima fixo, botava uma amplitude e deixava esse cara oscilar. E a gente viu o que acontecia com ele. Mas mais do que isso, o que eu vou fazer, eu vou pegar e vou deslocar a posição de fixação desse pêndulo ali em cima. Tá? Eu vou deslocar esse carinha de uma determinada quantidade. Tá? E a gente vai chamar esse deslocamento, né? Eu tenho essa linha ali de equilíbrio. Num determinado tempo t, eu vou estar com essa posiçãozinha aqui levemente deslocada. E o meu pêndulo, então, ele vai estar nessa posição. A Pokébola está ali. Eu tenho uma distância aqui, que eu vou chamar de d. Tá? E essa distânciazinha d, ela varia com o tempo. Tá? D é uma função de tempo. E eu vou ter uma certa amplitude. Vamos chamar essa amplitude de dzão. Tá? E eu estou variando esse cara com alguma coisa sinusoidal, tá bom? Então, começa em t igual a zero, t igual a zero eu estou na posição zero, e depois eu vou variando esse cara para um lado e para o outro, tá? Então, esse cara aqui vai ser seno do ômega d t, beleza? Então, só deixa eu seguir um pouquinho mais adiante aqui. Vamos lá. Então tá. Então para essa posição aqui, como a gente já tinha feito anteriormente, né, a gente vai ter que fazer o diagrama de forças que está agindo nesse cara, né, o diagrama de corpo livre desse cara, para a gente fazer a equação de movimento desse carinha aqui, e a gente tem alguma coisa coerente. Tá? Desde já, tem que ficar claro que o que a gente vai falar são coisas de pequenas amplitudes. Tá? Sempre que a gente falou do pêndulo simples, né, a gente tinha adotado a hipótese de pequenos ângulos, né, de ângulos pequenos, para a gente poder aproximar seno de θ por θ. Isso vai nos ajudar também nesse nosso caso aqui. Então, para esse nosso casinho aqui, a gente tem, então, quando o θ é aproximadamente zero, né, aproximação de pequenos ângulos, e a gente já comentou um pouquinho da aplicabilidade disso, né? A gente pode considerar, digamos, mesmo que o ângulo seja até 15 graus, por exemplo, a gente ainda não está tão diferente assim, a gente tem um erro de 0,5%, se eu não me engano, entre seno de θ e θ, tá? Então, a aproximação de pequenos ângulos. E como eu tenho essa aproximação de pequenos ângulos, eu posso dizer, algumas consequências desse cara são o seguinte, eu posso considerar que o movimento
da massa acontece praticamente apenas na horizontal. Tá? Por quê? Porque se esse ângulo é muito grande, a gente tem que considerar o quanto de cota ele aumentou de y aqui, né? Mas se ele está oscilando bem pequenininho aqui, a gente pode considerar que a posição de y é praticamente constante. Tá? Então, y é aproximadamente constante quando eu tenho pequenos ângulos. Tá? Então, isso é uma hipótese importante do que a gente tem aqui. Tá. E o que eu quero expressar, então, para expressar posição do meu sistema, né, a configuração do meu sistema, eu quero expressar um x de t, né, quanto é que é o x, a partir dessa posição inicial. Tá? Então, esse cara aqui vai ser o x igual a 0 do meu sistema, e numa determinada posição qualquer, num instante t qualquer, o x de t vai ser o quê? Vai ser exatamente o d de t, né, a posição d, que varia com relação ao tempo, na medida que eu vou deslocando ele para um lado e para o outro, esse dzinho, mais esse bracinho que me sobrou aqui. Tá? E esse bracinho que sobrou é quem? Ora, esse bracinho que sobrou é o cateto oposto ao ângulo θ que a gente tinha ali. Tá? Então, esse carinha aqui, vamos chamar de cateto oposto mesmo, né? Tanto faz. E eu sei, então, que o seno de θ vai ser igual a cateto oposto dividido pelo L. Se eu quero saber quanto é que vale esse cateto oposto, então eu posso dizer seno de θ vezes L. Mais, né? Desculpa. Mais L seno de θ. Tá bom? Tranquilo? O que a gente está fazendo por enquanto tá sossegado, né? Então, só deixa eu voltar aqui. Estou tendo um pouquinho de dificuldade de me encontrar nas minhas próprias notas, tá? Peço desculpas. Então tá, então eu tenho aqui essa descrição para essa posição de x, tá? E essa posição de x, então, é onde esse cara vai estar em um determinado momento ao longo do caminho. O que eu quero fazer? Eu quero primeiro expressar, então, fazer um diagrama de corpo livre para expressar o que está acontecendo, né? O que é a posição desse carinha, o que são as forças que agem sobre esse carinha num determinado momento. Então, num determinado instante como aquele, por exemplo, que a gente vai ter uma força de tração nessa corda, a força peso, e dependendo da velocidade que ele tiver, digamos que ele esteja voltando em direção à posição de equilíbrio, eu vou ter, então, uma força de arrasto, da mesma forma como a gente tinha antes. Tá? A gente tem, então, a aproximação de ângulos pequenos, né? E a gente vai, então, decompor essa força T em duas componentes. Tá? Então, a força T vai ter um componente horizontal e uma componente vertical. A componente horizontal desse cara está apontando quando o x está positivo, quando o x está para a direita, a componente horizontal aponta para a esquerda, então menos T vezes seno de θ, na direção de x, tá? Na direção I. I está para o lado de cá, e J está para o lado de lá. Tá? E na direção positiva, eu tenho T vezes cosseno de θ na direção de J. Então está puxando esse cara para cima. Tá? Se a gente tem aproximação de ângulos pequenos, a gente sabe que seno de θ é aproximadamente igual a θ. E o seno de θ vale quanto? Vale a posição desse corpo menos D dividido pelo L. Tá? É o cateto ali que a gente tinha, né? Se o x é D mais L seno θ, o cateto é simplesmente L seno θ, né? E o que eu estou escrevendo aqui é exatamente a mesma coisa. Tá? Muito bem. E além disso, a gente sabe que se o ângulo é suficientemente pequeno, o cosseno é aproximadamente igual a 1. Tá? Então, com isso, né, com essa aproximação de pequenos ângulos, eu posso observar o que está acontecendo nas duas direções, na direção de x e na direção de y. Tá?
Pela minha aproximação que a gente tem, na aproximação de pequenos ângulos, a gente está considerando que a massa está se movimentando praticamente apenas na horizontal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, então, mais uma pequena consequência, a força de arrasto age aproximadamente apenas na horizontal também. Se o movimento, né, se apenas o x está variando e o y a gente considera que não está variando, essa força de arrasto que eu estou desenhando aqui num ângulo qualquer, a gente vai poder aproximar ela e dizer que ela está apenas agindo na direção horizontal. Tá? São algumas aproximações que vão nos ajudar a resolver nosso problema aqui. Tá? Então a gente pode separar o nosso problema nossa equação de movimento desse corpo em duas partes. A gente vai separar na parte horizontal e na parte vertical. Na parte horizontal, é a parte que vai me interessar de fato. É a parte que diz respeito ao movimento de x desse cara, né? Então, na parte horizontal, eu vou ter o quê? Eu vou ter m vezes a aceleração de x. Isso aqui vai ser igual à força resultante que age sobre esse cara na horizontal. E essa força vai ser o quê? Vai ser menos o c vezes o x ponto, tá? A força de arrasto, está na direção contrária à velocidade. E também menos essa parte de x desse cara, t vezes seno de θ, e o seno de θ a gente viu que vale x menos d dividido por ele. T vezes x menos d dividido por ele. Tá? Então, com isso, a gente tem uma expressão da equação de movimento na direção de x. Isso ainda não me resolveu totalmente o meu problema, né? Porque a gente tem um t que eu não sei quanto é que vale essa força t. Né? Então, eu quero descobrir quanto é que vale essa força t, mas isso vai ser um resultado natural do que a gente precisa, do que a gente tem na direção vertical. Se eu encarar a direção vertical e considerar que a força de deslocamento, a força de arrasto está só na direção horizontal, o que me sobra na direção vertical é o seguinte. Se eu estou dizendo que o y é aproximadamente constante, massa vezes a aceleração de y, isso aqui vai ser igual a zero. Estou considerando que ele está praticamente parado. Tá? Então, como se ele estivesse em equilíbrio na direção de y, aproximadamente. Tá? Isso me leva à conclusão de que eu tenho a parte vertical desse t. Então, eu tenho t cosseno de θ menos mg. E esses dois caras estão em equilíbrio. Então, eu descubro que t cosseno de θ vai ser aproximadamente igual a mg. E como cosseno de θ para pequenos ângulos vale 1, eu sei que t vai valer aproximadamente igual a mg. Tá? Então, tudo isso são consequências do que a gente tinha para a hipótese de pequenos ângulos. No lugar de t, eu vou escrever mg aqui, então. Então, a gente vai ter t... m vezes x dois pontos vai ser igual a menos c x ponto menos mg dividido por L vezes x menos d. Tá? E a partir desse cara aqui, a gente vai agora trabalhar ele e a gente vai botar ele na forma que a gente está acostumado a resolver problemas de oscilação. Vamos passar todo mundo que tem x para o mesmo lado, dividir todo mundo por m, né, para esse x ponto ficar sozinho. Tá? E quando esse x ponto fica sozinho, a gente vai observar o seguinte. Eu tenho o x ponto ponto, desculpa, ficar sozinho. Tenho x ponto ponto mais gama, que é o c dividido por m vezes x ponto. Dividido por m eu tenho mais g dividido por L, que multiplica x. Tudo isso vai ser igual a g dividido por L, que multiplica d. Tudo bem? Por enquanto está tranquilo? Então vamos deixar esse cara isolado para o lado de lá e vamos substituir esse d. Além disso, né, o d a gente já tem uma expressão. Como que o d varia pelo tempo? Vai ser uma amplitude d vezes um seno de ômega t. Tá bom? Então a gente vai finalmente chegar no formato que a gente vai trabalhar aqui em cima. X ponto ponto, gama x ponto, mais g sobre L x igual a g sobre L vezes dzão vezes seno de ômega d t. Tá? Muito bem. Então, agora com essa expressão, a gente consegue separar e expressar as coisas com os ômega zeros, enfim, né? No pêndulo simples, lembre-se disso, né? No pêndulo simples, a nossa frequência natural do sistema é ômega zero ao quadrado,
era igual a G sobre L. A gente tinha visto isso lá no sistema de movimento harmônico simples, tá? E esse carinha ali, esse terminho que eu vou chamar de G, L e D, tá? A gente pode dizer que esse cara aqui é como se fosse uma amplitude dessa força que eu estou inserindo. Tá? Então eu tenho alguma coisa que multiplica um seno de ômega dt. Por que eu faço isso? Na hora que eu faço isso aqui como um todo, tá? Vamos deixar aqui, não precisava ter substituído ainda, né? C sobre M, a gente sabe que gama é C sobre M. Ao substituir todo mundo aqui dentro, eu tenho x dois pontos, mais gama x ponto, mais ômega zero ao quadrado x, vai ser igual a F0 vezes seno de ômega dt. Esse formato de equação é um formato de equação que a gente conhece bem, é um formato de equação que a gente estava trabalhando até agora há pouco. Então, vamos subir aqui um pouquinho, né? Vamos lembrar na nossa equação de movimento forçado, né? De oscilações forçadas. Observem essa equação que a gente tem exatamente a mesma coisa, tá? Um F0 que depende de t, tá? Que multiplica, então, alguma coisa. Poderia chamar de seno ou cosseno, tanto faz. Eu chamei de seno e cosseno são coisas que estão oscilando ali nesse campo, tá? E para essa equação, então, a gente vai supor soluções complexas que tenham a seguinte cara, né? Então, um Z, que é uma amplitude, menos I ômega dt. Tá? E fazendo isso, a gente vai chegar, então, nessa mesma expressão da amplitude que a gente tinha antes. E o que foi a grande diferença? Foi que, para um pêndulo simples, né, aquele termo de força, amplitude de magnitude de força que a gente está inserindo, ele passa a ser determinado por essa forma. Tá? Isso aqui equivale à amplitude da força externa que a gente estava inserindo antes. Né? Então, seria o F0 vezes cosseno ou seno de ômega dt. Tá? Então, esse F0, num pêndulo simples, ele tem essa cara de G sobre L, que seria a frequência natural, vezes um certo deslocamento. Tá? Muito bem. Então, a gente já tem a gente já sabe como é que esse cara se comporta, né? E a gente tem, então, expressões para essa amplitude. A gente tem a expressão real, a parte real da amplitude. Vamos recuperar esse cara ali. Vale ômega zero ao quadrado menos ômega d ao quadrado vezes F0. A parte imaginária, o denominador vai ser o mesmo, né? A parte imaginária era gama ômega d, gama ao quadrado, ômega d ao quadrado F0. E a parte de baixo era ômega zero ao quadrado menos ômega d ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mas aqui não era o quadrado em cima, né? Isso aqui e ômega zero ao quadrado, ômega d ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega d ao quadrado. Né? Se eu não me enganei, é isso que a gente tinha. Tá. Então a gente tem as duas partes de amplitudes que a gente tinha, e a gente consegue agora, né, fazendo aquela mesma reflexão que a gente tinha feito antes, sobre o que seriam essas frequências que a gente estava inserindo, pensar o que acontece, e a gente vai observar o que acontece nos nossos casos. Tá? Então, considerando que ômega d tende a zero, a gente está deslocando bem baixinho essa forcinha ali de cima. Tá? Então vamos ver o que acontece, né, quando esse ômega d tende a zero. A gente tem que a parte real dessa amplitude, a gente tinha visto isso antes. A parte real da amplitude estava ali relacionado com F0 dividido por ômega zero ao quadrado. Quem que é o ômega zero no nosso caso aqui? É G dividido por L. Tá?
E o F0 é GD dividido por L. Então, substituindo as expressões que a gente tem para o pêndulo simples, a gente sabe que esse cara aqui vai ser G vezes D dividido por L, e esse cara de baixo aqui é G dividido por L. Os Gs por Ls cortam, e a parte real da amplitude que a gente observa vai ser exatamente igual ao D. Isso quer dizer o quê? Se o meu sistema começa parado e eu desloco ele para o lado com uma certa amplitude, mas estou suficientemente devagar deslocando esse cara para o lado, a posição que eu observo da bola, a amplitude da bola, é exatamente igual à amplitude do movimento que eu fiz aqui em cima. Lembra-se que essa parte real da amplitude é o que eu estou observando na bola. A amplitude de movimento da bola é essa parte real da amplitude, e a gente observa que pelas expressões que a gente tem do pêndulo, esse cara é exatamente igual a D, é o que a gente está observando aqui. Eu estou deslocando para um lado e para o outro, uma frequência muito abaixo da frequência natural desse sistema, e a gente acompanha, a bola acompanha o tempo inteiro o meu movimento ao longo do caminho. Tá? Então, bacana a gente ter isso. Depois eu tenho ômega D muito grande, tendendo ao infinito. Tendendo ao infinito, obviamente que eu não vou conseguir fazer, né? Mas alguma coisa que é grande demais. Vamos ver o que a gente tinha descrito antes. Para a parte real da amplitude que a gente tinha então um F0 dividido por ômega D ao quadrado mais gama ao quadrado. E esse cara aqui, na medida que esse ômega D tende ao infinito, esse cara aqui vai tender a zero. Então vamos pegar de novo o meu sistema, começa parado e a gente vai deslocar um monte. Opa, se eu conseguir segurar essa bolinha sem ela cair, a gente vai deslocar super rapidamente um para um lado e para o outro e a gente vai observar que a bolinha aqui vai ficar parada. Observa como meu dedo está se mexendo um monte, tá? Não tô sacaneando, não tem nada prendendo essa bola e a bolinha, a amplitude de X dessa bolinha é zero, ela fica parada. Tá? Então isso que a gente já sabia. Tá? Por outro lado, vamos pegar agora o ômega D e fazer ele igual à frequência natural do meu sistema. A parte real da amplitude que a gente observa nesse camarada aqui. Vamos voltar ao que a gente já tinha anteriormente. A parte real do que a gente tinha vai ser F0 dividido por gama ao quadrado dividido por ômega 0 ao quadrado. Tá? Então, F0. O que eu falei? Já me esqueci. Gama ao quadrado, ômega 0 ao quadrado. Tá bom? Esse cara aqui, o F0, a gente viu que vale GL por D, ômega 0 ao quadrado vale G por L. O que a gente tem aqui simplesmente é D dividido por gama ao quadrado. Tá? Muito bem, acho que é isso, né? A gente tá, se eu não fiz nenhuma besteira maior, é um pouco isso que a gente tem. Então, essa amplitude vai ser alguma coisa que está relacionada com a amplitude de movimento que eu estou botando aqui em cima. Então, quanto maior for a amplitude de movimento que eu botar ali em cima, maior vai ser a amplitude desse cara. Quanto maior é a excitação que eu estou botando nesse sistema, maior ele vai ser. E além disso, ele está dividido ali, ele tem alguma coisa a ver com a dissipação que eu tenho inclusa no meu sistema. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu estou deslocando. Olha só como desloca bem pouquinho a minha mão lá em cima. Eu tenho, sei lá, 1 centímetro de amplitude, e olha como a amplitude aqui embaixo é muito maior. A excitação do meu sistema é só essa. A única coisa que eu estou encontrando, eu encontrei a frequência natural desse sistema, estou deslocando bem pouquinho a minha mão ali em cima, e eu observo uma amplitude muito maior aqui na parte de baixo. Tá? Essa amplitude, vocês estão observando que a gente está dividindo pela dissipação que tem no meu sistema. Tá? Então, tem uma dissipação nesse sistema, porque esse sistema não é perfeito. Né? Obviamente, é uma bola grande, ela tem frequência, tem arrasto com relação ao ar. A condição aqui em cima também, né? Por mais que eu tente fazer o melhor possível aqui em cima, não é uma condição perfeita. Essa cordinha ela atrita um pouquinho quanto o meu dedo na hora que ela vai para um lado e para o outro. A gente está fazendo isso. Então, eu tenho fontes de dissipação, eu tenho coisas, tenho gamas presentes aqui no meu sistema. Tá? Se eu tivesse esse gama, quanto menor fosse a dissipação do meu sistema, se essa bolinha tivesse um tamanho cada vez menor, né, se virasse um pontinho. Ao virar um pontinho, ela não tem mais dimensão, ela não tem mais arrasto. Tá? Se eu tivesse cada vez menos atrito na parte de cima aqui
desse cara, eu teria cada vez menos dissipação ali por conta disso também. Se eu vou reduzindo as fontes de dissipação, o que acontece com o gama? O gama vai caindo, o gama vai tendendo a zero. Tá? Então, num sistema, quando o gama vai caindo, a minha amplitude, a parte real da minha amplitude, vai subindo. Esse gama é um número cada vez menor, eu estou dividindo por um número cada vez maior, então esse D, a amplitude que a gente observa é cada vez maior. Tá? E quanto menor for esse gama, maior vai ser a minha amplitude. Essa amplitude é a máxima amplitude possível para aquela quantidade de dissipação no meu sistema. Eu tenho um determinado gama, eu não vou conseguir excitar esse sistema e fazer amplitudes maiores aparecerem, né? Se eu mantiver esse D constante, a amplitude que a gente observa está definida pela quantidade de dissipação no meu sistema. Tá? Então, quantidade de dissipação define a amplitude observada no meu sistema. Essa amplitude é máxima com ômega D igual a ômega zero, que a gente está num ponto de ressonância. Tá? E essa ressonância, né, ela tem a ver com a frequência natural de oscilação desse sistema. Tá? Lembre-se que a gente tinha falado de qualidade. Vou subir ali em cima na nossa definição de qualidade. Como a gente está tudo no mesmo slide que a gente tinha aqui, fica mais tranquilo da gente lembrar. Tá? Qualidade do meu sistema tinha a ver com a frequência natural dividida pela quantidade de oscilação. Quando a gente estava no movimento harmônico simples, não tinha dissipação nenhuma, a qualidade ia para o infinito. Tá? O que a gente está observando aqui? Né? Observe que Q é ômega zero dividido por gama sobre 2. Q, então, a gente tinha visto que era ômega zero dividido pelo gama sobre 2. Esse cara aqui tem uma relação direta com o nosso ômega zero, tá? Com a amplitude, desculpa, tá? Então vamos ver se a gente consegue recuperar, fazer aparecer a qualidade dentro desse camaradinho aqui. Ômega zero pra gente, ômega zero ao quadrado é G sobre L, e o F0 era DG sobre L, né? De alguma forma, não sei se eu me perdi alguma coisa aqui ao longo do caminho. Então eu tenho D... tá tranquilo, né? Então F0 vai ser igual a D vezes ômega zero ao quadrado, certo? Desses dois carinhas aqui, pintou esse cara aqui, tá? Então se eu tenho D ômega zero ao quadrado, dividido pelo gama ao quadrado, esse cara aqui seria D vezes a qualidade, né? Se eu tivesse esse terminho aqui. Então, se eu tenho F0 vai ser igual a D ômega zero ao quadrado. E aqui, então, aparecer alguma coisa. Eu conseguiria fazer aparecer aqui uma qualidade, né? Então, esse cara aqui, D ômega zero pelo esse cara, seria D vezes a qualidade dividido pelo gama ao quadrado, certo? Ou dividido por ômega zero ao quadrado, desculpa. Tá? Então a gente está vendo que é alguma coisa que tem a ver com a amplitude multiplicado pela qualidade do meu sistema. Tá? Ou seja, qual que é a qualidade de oscilação do meu sistema com relação ao sistema de movimento harmônico simples idealizado? Ora, se eu pego e desloco esse cara de 1 centímetro para o lado e eu observo alguma coisa que é 10 vezes maior, por exemplo, a partir da amplitude que eu estou observando, eu consigo relacionar a amplitude de movimento que eu tenho aqui em cima com a amplitude de movimento observado aqui embaixo e eu consigo obter uma medida para a qualidade do meu sistema. Tá? Então, isso era uma primeira observação, que a quantidade de dissipação define a amplitude. E a partir da amplitude observada,
observada. Conseguimos estimativa para a qualidade do sistema de oscilação. Beleza? São observações legais que a gente está falando aqui, a partir da ressonância, né? Quando a gente está em ressonância, a gente está na amplitude máxima. Se a gente não tem um sistema que não tem dissipação, que tem muito pouca dissipação, essa amplitude ela pode explodir, ela pode ir ao infinito, a tendência dela é ir ao infinito, né? Basta a gente ver aqui, pela nossa expressão aqui, d gama ao quadrado. Na hora que esse gama tende a zero, esse cara aqui tende ao infinito. Então a gente sempre tem que ter um pouquinho de dissipação para a gente não ter explosões ao longo disso. Mas é alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado de qualquer forma, né, com as ressonâncias que a gente tem. Tá? Muito bem. Muito bem. Então a gente tem algumas coisas interessantes para a gente explorar ao longo desse caminho aqui. Só deixa eu dar vocês seguram um segundinho aqui, eu vou dar uma pausa na gravação e daí a gente já volta. Eu preciso só perguntar uma coisa para minha esposa, se ela não está ligada, que está na hora de pegar minha filha na escola. Tá? Segura aí, só vou fechar o microfone e a câmera e eu já volto. Tudo certo, gente, tudo certo. Não teremos uma criança que vai ficar sozinha na escola, só fiquei com medo da gente não ter combinado certo. Então tá, então o que a gente tem agora, né, a gente tem que pensar, a gente pode pensar mais coisas a respeito das ressonâncias a partir do que a gente consegue observar com com o que a gente tem, essas equações que a gente descreveu até agora, equação para amplitude, equação para a resposta do sistema, né, o x ao longo do tempo e tal, a gente consegue, a partir dessas coisas que a gente consegue traçar uns gráficos interessantes, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Uma forma da gente discutir e pensar no que está acontecendo num sistema como esse, um sistema que está forçado, né, é pensar no trabalho que está sendo inserido nesse sistema. Um sistema que tem oscilações forçadas, né, então ele tem uma força que está sendo aplicada nesse sistema, e associada a essa força a gente tem deslocamentos. Né? Então, sempre que tem uma força vezes um deslocamento, vocês se lembram disso lá da física do primeiro ano, ou também se lembram da nossa mecânica clássica aqui, né? A gente sabe que a gente consegue calcular o trabalho que está sendo adicionado nesse cara, fazendo um produto da força externa vezes o deslocamento, por exemplo. Tá bom? Além disso, a gente pode calcular a potência. Né? Então, se eu dividir isso aqui pelo tempo, né, eu posso pensar. Então, isso aqui era o trabalho. Né? O trabalho é a força vezes o deslocamento. Mas se eu estou querendo saber alguma coisa que está variando ao longo do tempo, o trabalho em si não é uma quantidade que é tão interessante. Eu quero saber quanto trabalho eu insiro por tempo. Então, se eu divido esses caras aqui por tempo, né? Então eu tenho a potência, P, vai ser igual à força que a gente está inserindo. E a potência P depende do tempo, né? Porque tudo isso aqui vai variar ao longo do tempo. Vai ser a força T que eu estou inserindo, vezes a derivada desse cara no tempo. Tá? A derivada do x no tempo. Então, vezes o x ponto. Tá bom? E esse x ponto, né, tanto o f quanto o x ponto, a gente tem expressões, né, num sistema de oscilações forçadas, a gente tem expressões para descrever esses caras. Tá? Então, a potência que está sendo gasta num sistema como esse, ele vai ser basicamente, quem que é o f de t? O f de t vai ser f0 vezes cosseno de ômega dt, né, o que a gente tinha visto ali antes.
E as oscilações, a gente vai ter termos que variam em cosseno e variam em seno, como a gente tinha visto, né? A gente tinha a parte real da amplitude, parte imaginária da amplitude, parte real da amplitude multiplicada pelo E na I ômega dt, então seria a parte real vezes o cosseno, e a parte imaginária da amplitude teria um izinho multiplicado vezes a parte imaginária do exponencial I ômega dt, que seria I seno, né? Então seria aquele Bzão vezes I, vezes o outro vezes I. Então a gente tem tanto partes que dependem de seno quanto de cosseno, né? A gente mostrou isso aqui em cima, né? Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Mostramos isso aqui. Né? As oscilações forçadas, elas vão ter uma parte que trabalha em cosseno de ômega dt e outra parte que trabalha em seno de ômega dt. Beleza. Então, a gente sabe que f de t vai ser um f0 vezes cosseno de ômega dt. E a gente sabe que o x de t vai ser um b vezes cosseno de ômega dt mais um c vezes vezes seno de ômega dt. Tá? Isso tudo que a gente já sabia anteriormente. Então a gente vai fazer essa distribuição desses dois caras, né? Vai tomar a derivada de x e a gente vai fazer a distribuição desse cara aqui. Ao fazer essa distribuição como um todo, a gente vai descobrir que a potência que está sendo dissipada aqui, a gente vai ter menos um F0, vai aparecer um ômega d aqui na parte da frente, por conta da derivada temporal, né, da regra da cadeia, pintou um ômega d ali na parte da frente, vezes a parte real desse cara, o bzinho que estava multiplicando o cosseno, isso multiplicando cosseno de ômega dt que veio da força, e a derivada dessa parte inicial ali, que é de seno de ômega dt, nesse camaradinho. Tá? Além disso, a gente vai ter mais um F0, que multiplica mais uma vez o ômega d, que aparece por conta da regra da cadeia, e a derivada da segunda parte desse cara aqui, então, que seria o coeficiente c, vezes, agora duas vezes, né, o cosseno ao quadrado de ômega dt. Tá? Então, essa aqui é a potência que a gente está gastando para manter o sistema sendo excitado com uma força que tem essa cara e com uma resposta que é essa cara. Algum problema por enquanto? Tranquilo? Se está tranquilo, eu vou continuar, tá? Se vocês tiverem algum problema, vocês me despertem ali, tá? Então, a gente tem alguma coisa que está envolvendo seno de ômega d multiplicado por cosseno de ômega t, e isso, existem identidades trigonométricas que permitem a gente expressar esse cara aqui como se fosse o seno de 2 ômega dt, tá? Então, o que a gente está querendo saber? Essa primeira parte aqui é proporcional a seno de 2 ômega dt. Tá? Cosseno vezes seno, a gente consegue chegar numa expressão para isso. Então, esse carinha aqui, se a gente pegar a integral ao longo do tempo, né? Então a gente sabe que a potência é quanto trabalho por tempo a gente tem. Se eu quiser saber quanto trabalho eu tenho, né? A gente sabe que o trabalho pode ser a integral da potência no tempo. Beleza? Então, se eu posso integrar a potência no tempo para achar quanto é que é o trabalho todo que está acontecendo, se eu estou preocupado com o trabalho que age num sistema como esse, eu vou pegar a integral desse cara e para cada um desses dois termos a gente vai ver o que vale esses carinhas ali que a gente tem. Tá? Então, esse termo aqui, que ele está relacionado com seno de 2 ômega dt, se a gente integra isso ao longo do tempo, né, fazendo uma integral de alguma função, um coeficiente qualquer, um coeficiente, vamos chamar um coeficiente e, que multiplica o seno de 2 ômega dt, por exemplo, tá? Integrado isso no tempo, entre um tempo t0 e um tempo t0 como esse, né, um π dividido por ômega d, a cada vez que a gente tem um meio período de oscilação, tá? O meio período de oscilação do sistema completo é um período completo desse seno, né? E essa nossa função seno, ela tem essa cara, então a cada vez que a gente está integrando esse cara no tempo ao longo do caminho, isso aqui vai ser positivo, esse cara aqui vai ser negativo, e a cada período a área desse cara aqui vai ser zero. Tá bom? A cada período completo, a área é igual a zero. Tá bom?
Então, como esses caras aqui estão relacionados a potência que a gente está inserindo nesse sistema para manter esse cara oscilando, ele está relacionado com o trabalho, desculpa, que eu estou inserindo nesse sistema, que é a integral dessa potência. Esse termo aqui, especificamente, ele é um termo que vai variar muito pouco ou quase nada ao longo do tempo. Né? Se a gente pegar sempre períodos completos, né, a integral desse cara, qualquer que seja a coisa, ele vai ser traduzido com zero trabalho. Tá? Ou seja, a integral desse cara aqui, o trabalho relacionado à primeira porção, porção de P de T, ele vai ser sempre aproximadamente igual a zero. Esse cara aqui, lembre-se que é a parte real do que a gente estava observando desse cara, né? E isso aqui justifica porque essa parte B, ela pode ser interpretada como se fosse uma amplitude elástica. Elástico no sentido de a energia que está inserida, né, dentro dessa amplitude, essa parte B é responsável pela parte da amplitude, que é alguma coisa que está conservando energia dentro desse sistema. Essa energia que está armazenada é uma amplitude elástica, ela é relativa à energia no sistema que pode ser devolvida de forma não dissipativa. Vai. Se a gente tivesse imaginando que existisse uma mola, né, esse B está relacionado a quanto de energia existe nessa mola, quanto de energia está ali. A parte da amplitude que está relacionada a coisas que, se eu integrar aquela potência, a gente tem um trabalho associado a essa integral, vai estar sempre ali oscilando ao redor de zero, né, zero nesse cara. Por outro lado, a parte que tem o termo em C está relacionada a um cosseno ao quadrado. Na hora que eu tenho esse cosseno ao quadrado, esse cara aqui vai ser sempre maior do que zero. Tá? Então, para eu manter, né, para a potência associada a esse termo, o termo que está multiplicando o C está associado, então, a uma potência, uma amplitude relacionada à absorção de energia. Tudo que está associado a esse cara, por quê? Porque a integral, quando eu integrar esse cara ao longo do tempo, a integral desse cara aqui sempre vai ser integral desse termo, de um termo g que multiplica cosseno ao quadrado de ômega dt, sempre vai ser maior do que zero. Então eu sempre vou ter que botar energia no meu sistema para conseguir o trabalho, a potência que eu estou inserindo, basicamente ela tá sendo inserida para manter esse carinha ali oscilando naquela frequência que a gente tinha, tá bom? Deu para entender a ideia geral desse cara? É uma amplitude que tem a ver com a parte de absorção de energia, tá? Então esse cara aqui, o termo relacionado a ele é uma medida da velocidade de absorção, da velocidade de dissipação, vai. De energia. Tá bom? Muito bem. E a gente tinha dados claros a respeito disso. Né? Se a gente observar qual era a expressão para esse C, que era a parte imaginária da amplitude que a gente tinha visto, a parte imaginária da amplitude, ela tinha aqui esse gama na parte de cima. Né? O gama está associado com a dissipação. Quanto maior for o gama maior vai ser esse termo C e maior vai ser a parte, então, responsável pela absorção de energia nesse sistema. A gente tinha esse indicativo ali na nossa expressão para a parte imaginária da amplitude. Tá? Muito bem. A integral desse cara, a integral do termo que está relacionado com C, integral de F0 ômega d C cosseno desse cara, F0 ômega d C cosseno ao quadrado
de ômega dt, tudo isso integrado em dt, entre intervalos que a gente desejar, né, t e t final, por exemplo. Em média, essa integral, ele vai ter uma oscilação, né, dependendo do ponto dentro do nosso período que a gente pegar, mas sempre que a gente pegar períodos completos e tal, a gente vai ter uma forma da gente expressar esse cara. Tá? Em média, esse cara aqui vai ser integral no tempo de... A potência média desse cara, né, a potência associada a esse cara, vai estar relacionado com o meio de F0, ômega d, e o Czinho que a gente tinha. Tá bom? Porque o cosseno ele vai estar variando, né? Tem o cosseno ao quadrado, ele vai estar entre 0 e 1. Elevei ao quadrado, joguei todo mundo para o lado positivo, né? Mas ele está entre 0 e 1, e na hora que a gente faz a média, né, na média desse cara, ele vai ter metade do valor dos termos que estão multiplicando aqui na parte da frente. Tá? A potência média desse cara vai ser esse cara aqui. E se eu integrar isso ao longo do tempo, eu vou saber quanta energia, quanto trabalho eu tive que inserir para manter esse cara em movimento. Tá? A potência média está relacionada com isso aqui. Muito bem. Tá? Então, o que a gente está vendo? Né? A gente está vendo que a parte que está relacionado com a dissipação está diretamente relacionado com as coisas que reduzem, que consomem energia no meu sistema. Se eu tivesse um sistema em movimento harmônico simples, um sistema perfeitamente conservativo, né, a gente teria o gama igual a zero, e a gente teria uma explosão daquela amplitude, como a gente já viu várias vezes. Né? A amplitude explodiria quando a gente estivesse no ômega d igual a ômega zero. Esse cara só não explode porque a gente tem uma quantidade de dissipação inserida nesse sistema. Especificamente, né, quando a gente for pensar a respeito de energia perdida, tá? A potência média desse cara, a gente viu que tinha esse formato ali. A gente pode ver que a gente tem, se a gente pensar num termo de F0 dividido... A gente estava trabalhando com Fzinho, né, em determinado momento, tá? Fzinho. Então, Fzinho é o F0 dividido por M é o Fzinho, tá? Então, esse Fzinho dividido por gama vezes 2, por 2 gamas, tá? Esse termo é um termo importante, um termo segundo o qual a gente consegue expressar várias coisas diferentes. Então, se eu quiser descrever quanto é que foi a potência média perdida, em função de ômega d, eu consigo traçar um gráfico que tem mais ou menos essa cara. A gente vai ter uma potência média perdida. Lembre-se que aquele primeiro termo, a potência elástica, não tem potência perdida nenhuma, a integral desse cara vai ser zero, tá? E na hora que eu integrei a outra parte, essa sim vai ser o trabalho que eu precisei inserir ao longo do caminho, tá? Então a potência média está aqui. A potência média que eu preciso é aquele carinha ali que está relacionado com a amplitude dissipativa, com o Czinho, tá? A potência média que a gente tem quando o ômega d vale zero, né, eu não estou excitando nada do meu sistema, então eu não tenho nada de perdas do meu sistema, de movimento, de potência desse cara. E esse cara vai subir até um valor máximo e depois ele vai decair na medida que esse ômega d vai subindo. Tá? Vocês podem tentar traçar esse gráfico depois e tudo, tá? E o que a gente observa aqui é que a gente tem, então, um ômega zero, a gente tem um pico próximo de ômega zero, tá bom? Não é exatamente ômega zero, a gente vai explorar isso um pouco mais na próxima aula, tá? Mas a gente tem um pico próximo de ômega zero. E esse ômega d, então, ele está passando, ele está subindo para o lado de cá. E esse valor máximo que é atingido aqui, o valor máximo aqui, vou botar a potência média aqui em cima, acho que vai ficar mais fácil. Esse valor máximo tem a ver com o F0
dividido... Por que está aqui o quadrado? Eu perdi um quadrado antes, gente, por isso. Tá? Então, esse carinha aqui, deixa eu corrigir aqui meu termo. Vai ser f0 ao quadrado, dividido por 2m gama. Por isso que ele não tinha transformado em fzinho, tá? Porque eu só tenho um m para dividir pelo f0 ali em cima. É um termo importante para expressar esses caras ao longo do caminho. Então, esse camaradinho aqui, esse termo f0 ao quadrado, 2m dividido por gama, ele aparece ali. f0 ao quadrado, 2m dividido por gama. Essa é a altura máxima, a potência máxima que vai ser dissipada nesse meu sistema, dependendo das frequências de excitação que a gente tem. Por que a frequência máxima está dissipada ao redor da frequência de ressonância? Alguém tem alguma ideia? Quando a gente está na ressonância, justamente é isso que quer dizer a gente estar em ressonância. Né? A gente tem alguma coisa de um sistema que está perdendo o controle. Né? A gente tem muita coisa, a gente está entrando num estado que o sistema vai perder o controle. Se ele não tivesse dissipação nenhuma, ele explodiria. Né? Então, para esse sistema não explodir, né, para esse sistema... para eu continuar fazendo esse sistema oscilar ali dentro desse cara, ele está dissipando um máximo de energia ali dentro, ao longo desse caminho. É onde eu tenho mais energia para dissipar. Se eu tiver uma frequência de excitação que está muito longe da frequência natural desse cara, eu não preciso dissipar tanta energia para manter o sistema naquela frequência ômega d. Para eu manter esse sistema oscilando perto da ressonância, é ali onde a gente tem maior trabalho, né? Os termos que estão trabalhando com dissipação, o termo Czinho ali, é ali onde ele está gastando mais energia para manter esse cara oscilando. Essa curva ela tem uma característica interessante. Tá? Vocês observam que ele tem uma certa largura desse cara. Tá? Então, essa largurinha aqui, a largura desse pico é proporcional à quantidade de dissipação que existe no sistema. O que faz a dissipação? Quando eu insiro dissipação no meu sistema, ele meio que pega um pico que seria um pico infinito e ele espalha esse pico ao longo de uma certa região. Tá? Então, vocês observam ali, aqui em cima eu teria o gama aqui na parte de baixo. Né? Quando esse gama tende a zero, quando a gente se aproxima do caso não amortecido, esse pico fica cada vez mais alto. Você vai dividir por um número que tende a zero. Né? Quando eu tenho um gama tendendo a zero, esse mesmo gráfico de potência dissipada, a gente tenderia a ter alguma coisa assim. Né? Ele iria para o infinito. Tá? Essa largura seria cada vez mais estreitinha. Na medida que esse gama cresce, o pico reduz a altura e a largura aumenta. Tá? Então, quanto menor a minha dissipação no meu sistema, mais agudo essa região de ressonância, e quanto maior a dissipação no meu sistema, mais espalhada essa situação de ressonância, mais a gente distribui essa situação de ressonância na medida que a gente aumenta esses caras, tá? Muito bem. Tá, então, basicamente, assim, essa visão de energia nos permite fazer um gráfico como esse para enxergar o que a dissipação faz. Né? Então, a dissipação reduz o pico,
e alarga a região ao redor eita, tá difícil, ao redor de ômega zero, afetada na região ao redor de ômega zero com amplitude grande. Tá? Isso é importante em diversos campos, né? Acho que em outro momento, não, talvez não na aula de hoje, que a gente já está acabando aqui o tempo, eu vou emendar uma outra aula já às 5h10, eu não quero passar do horário para não atrasar com a outra turma, tá? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, né? Mas é interessante que vocês se acostumem, né? Se esse gráfico aqui não ficou tão claro para vocês, acho que talvez eu não tenha conseguido explicar tão bem nesse momento, na próxima aula eu retomo ele, eu volto a explicar ele um pouquinho mais em detalhes, tá? Mas ele nos dá uma ideia do que acontece, né, da influência da dissipação dentro de um sistema, à medida que ele está mais, uma qualidade maior ou uma qualidade menor, o que acontece com a energia que eu preciso inserir nesse sistema. Tá? Mas o que eu queria encerrar hoje, né, falando ainda na aula de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre defasagem. Né? Como é que eu tinha chamado isso? O ângulo de fase que eu tinha mostrado, né, antes. Então, ângulo de fase. Então, na nossa dedução aqui, por enquanto, a gente não tinha inserido em nenhum momento, a gente estava falando em ângulos de fase. E quando a gente tinha falado ali de movimentos harmônicos simples, né, no MHS a gente tinha usado extensamente isso, que o x seria uma amplitude vezes um cosseno de ômega t mais um φ. E esse φ aqui tinha a ver, então, com o ângulo de fase. Tá? E a gente não, e até agora, da forma como eu estou abordando para vocês, eu não tinha trazido ângulo de fase nenhum. Tá? Olha, quando a gente tem a nossa amplitude, tá? No sistema com oscilações forçadas, a gente escreveu que a resposta desse cara ele tinha a ver com um B cosseno de ômega dt mais um C, eu vou pegar aqui para a gente não errar nada, né? Mais um C seno de ômega dt. A gente tinha visto que tinha duas partes desse camaradinho aqui. Tá? Só que eu chamar alguma coisa de seno e de cosseno e tal, a gente consegue unificar essas duas curvas de seno e cosseno, né, numa única curva. E se quiséssemos ter apenas um termo em cosseno de ômega dt, como no MHS. Tá? Então, essa é a pergunta. Né? A gente estava tão acostumado a ter esses caras no MHS dessa forma. A gente tinha um único termo que multiplicava cosseno de ômega dt. Por que agora eu estou tendo, na forma como a gente apresentou, está aparecendo um seno e um cosseno? Chato isso, né? Mudou de bobeira, não teria por que mudar. Tá? Então eu consigo sim, né? É possível a gente retornar um formato x de t, que tem uma amplitude que a gente vai chamar de r, que tem exatamente a mesma cara do que a gente estava acostumado, ômega dt mais um φ. A gente consegue voltar para um formato como esse. Como que a gente faz isso? Olhando para a expressão de cima, né, a gente sabe que a amplitude é praticamente não, é uma expressão de Pitágoras, né? A gente consegue fazer a relação entre esses dois caras dessa forma. A amplitude desse combinado aqui, utilizando um único cosseno de ômega dt, vai ser simplesmente a raiz quadrada das somas dos quadrados desses caras. Tá? E por outro lado, o que a gente inseriu agora, esse φ, que acho que está com menos aqui, tá? Esse φ, por outro lado, vai ser o quê? Vai ser alguma coisa que está relacionado com... a gente tem que voltar a ter alguma coisa que apareça um imaginário nesse camarada, tá?
como eu tenho um seno e um cosseno, e eu tinha duas funções somadas, né? Eu tenho esses dois caras, se eu voltar para a fórmula de Euler, fica natural que a gente perceba que eu retorno. Para eu transformar esses cossenos e senos, eu faço de novo aparecer alguma coisa que tenha a ver com esses carinhas ali. Tá? Tudo que está com seno, ele está relacionado... O que eu estou botando A e B, né? Estou seguindo a anotação do livro que eu não gostei, porque ele misturava um A com outro A. É isso aqui, né? B e C e B e C. Tá? Se a gente tivesse uma formulazinha de Euler, né? E na I alguma coisa, né? A gente teria I ômega D, T. A parte que estaria multiplicando o seno, estaria a amplitude que está multiplicando o seno estaria junto com o I, e se a gente tivesse a parte que está multiplicando o cosseno, a parte real desse cara está ali o B. Tá? Então, eu estou retomando esse cara aqui, inserindo esses caras aqui. Tá, então, esse ângulozinho ali, o que é esse ângulo, né? Esse φ agora é um ângulo de fase entre quem? Então, esse ângulo de fase, na verdade, vai ser um ângulo... ele vai medir a defasagem entre a frequência de excitação não a frequência, né? Entre a excitação externa e a resposta do sistema. Tá? Então, a gente pode plotar também quanto é que vale esse ângulo de fase para diferentes valores de ômegas. Tá? Quando a gente tem diferentes valores de ômegas, né, se esse φ é o argumento do número complexo B mais IC, a gente consegue fazer um plot desse cara. O meu φ está aqui. E na hora que a gente vai passando por diferentes frequências, né, esse aqui é o ômega D, né, o ômega D que está ampliando, e à medida que a gente está variando o ômega D, a gente observa quem que é esse φ. Tá? Quando o ômega D vale zero, a gente observa que a gente não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma defasagem entre a excitação e o meu sistema. Na hora que a gente passa pela frequência natural, essa curva tem um ponto de inflexão, então ela estava subindo, depois ela passa a descer, e à medida que a gente vai subindo, esse camaradinha vai se estabilizando, né? Ele não chega assintoticamente a lugar, a alguma coisa clara aqui tão claramente do jeito que a gente está desenhando, mas ele vai subindo. E o que a gente observa aqui para esse camaradinha aqui, eu tenho uma defasagem de π sobre 2. Esse camarada. Tá? O que isso quer dizer? A gente vai expressar um pouquinho mais como eu estou chegar a 5:10 aqui agora. Eu vou partir da próxima aula a partir dessa expressão, mas isso nos permite pensar na defasagem que existe entre o ângulozinho que a gente pega. E cadê minha bolinha? Já me perdi. Caiu a bolinha no chão. Não sei onde botei a bolinha, tá? Queria mostrar para vocês no próprio pêndulo, tá? A defasagem que existe entre o que está acontecendo na força que você está inserindo no seu pêndulo e o que está acontecendo com a resposta do sistema na parte de baixo. Né? Quando a gente está com aquele ômega igual, ômega D tendendo a zero, né, deslocando essa bolinha bem devagarzinho, você observa que a parte de cima e a parte de baixo estão exatamente em fase. Né? A amplitude do que você inseriu na parte de cima é exatamente a amplitude que a gente observa embaixo. Então não existe defasagem nenhuma. Tá? Na hora que a gente está excitando esse cara muito rapidamente, está deslocando esse cara aqui na parte de cima totalmente, né? Tá muito rápido, quando esse ômega D tende ao infinito, a gente observa que esse cara ali tá gigantesco, né? Tá se deslocando um monte e a bolinha tá parada. Então existe uma defasagem total entre esses caras, existe uma defasagem de π entre esses dois caras. Um cara tá no máximo e o outro tá parado e assim por diante, tá? Então existe uma defasagem máxima desses dois caras. E quando a gente está na frequência natural, a gente está excitando, balançando bem pouquinho ali em cima, e a gente está obtendo
uma variação máxima desse cara, a gente observa que a gente começa a deslocar, né? Eu estou na parte de cima aqui deslocando esse carinha na frequência natural, e na hora que a gente está deslocando, para começar a voltar, ele está na amplitude máxima do outro lado, tá? Então existe uma defasagem ali de 90 graus. Na hora que um cara está parado, o outro está com velocidade máxima, e na hora que o outro está com amplitude máxima, o outro está com velocidade máxima. Isso que é uma defasagem de π/2, uma defasagem de 90 graus entre esses dois caras, tá? A gente parte da próxima aula falando desse ângulo de fase aqui, desse φ, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? A gente volta a falar um pouquinho sobre esses gráficos de potência e das caras de energias que a gente tem para esse sistema ao oscilar, e a gente volta a falar um pouquinho sobre esse ângulo de fase. A gente tenta chegar numa expressão clara para quem é esse ângulo de fase, dependendo desses coeficientes B e C que a gente tinha visto antes, para a gente conseguir estimar, botar números nesses caras mesmos. Mas vai ser uma coisa interessante da gente enxergar, né? O que é um sistema em fase? Um sistema em fase é quando a excitação, né, o quanto que eu estou mexendo a minha mão lá em cima para aquele sisteminha do pêndulo simples, quando eu estou com amplitude máxima e velocidade máxima, é exatamente ao mesmo momento na bolinha e na excitação. A excitação está na minha mão na parte de cima e a bolinha está na parte de baixo. Quando esses dois caras estão caminhando exatamente juntos, a gente não tem defasagem nenhuma, φ é igual a zero. Quando a gente está ali deslocando com velocidade gigantesca aqui em cima e não acontece nada na bolinha na parte de baixo, a gente está com a defasagem máxima, né? Porque eu estou fazendo um trabalho gigantesco aqui em cima e não reflete nada na parte de baixo. E quando a gente está na ressonância, né, a gente está fazendo esse sistema ser excitado o tempo inteiro da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Então a gente vai se deslocar, na hora que eu chego na amplitude máxima desse cara, ele vai passar pelo momento de velocidade máxima no cara de baixo, e na hora que ele chega na amplitude máxima, eu estou na velocidade máxima na parte de cima. Todo mundo sabe instintivamente fazer isso, né? Todo mundo que sabe se balançar num balanço faz exatamente isso. A gente pode discutir também na próxima aula o que a gente faz quando a gente mesmo se desloca o nosso peso para frente e para trás num balanço para que ele obtenha a amplitude máxima. Tá bom, pessoal? Eu sei que foi um pouquinho confusa a aula de hoje, né? Eu não tive tanto tempo para preparar assim, mas eu acho que deu para a gente avançar bem e a gente discutir temas importantes de ressonância e ver coisas legais, como a expressão de energia de um sistema como esse, e a expressão relacionada ao ângulo de fase disso. Na próxima aula, então, eu trago o segundo exemplo, né? Como eu tinha falado para vocês, eu não sabia se eu ia conseguir incluir o segundo exemplo. Eu trago o segundo exemplo na próxima aula, um exemplo massa-mola, amortecido, e a gente vai tentar achar ressonâncias e achar defasagens e ângulos de fase e assim por diante. Tá bom, gente? Ficou alguma pergunta relacionada a isso? Não? Se ninguém falar nada, vamos encerrando, vou parando a gravação por aqui, e eu vou mandar para vocês, então, um doodle lá, para vocês escolherem qual das duas opções fica mais legal para vocês. Se a segunda metade da tarde da quarta-feira, ou a primeira parte da tarde da quinta-feira, lembrando com única ressalva que a primeira parte da tarde da quinta-feira eu teria que começar 15 minutos mais tarde todas as semanas, tá bom? Então, gente, fomos poucos, mas fomos bravos, fiéis, aguentamos a tarde inteira aí. Muito obrigado para vocês, obrigado pela compreensão que a gente começou a aula mais tarde do que o previsto. Na próxima aula eu trago de novo minha Pokébola, que pelo jeito vocês curtiram, né? Valeu, então. Eu vi só os coraçõezinhos pintando na hora que eu comecei a balançar a Pokébola. Valeu pela atenção de vocês, pessoal. Vou parando a gravação e a gente se fala na segunda-feira já, tá? E o Vinícius tinha pedido também para a gente estender o prazo, né? O prazo de entrega tinha sido... O prazo de entrega da lista tinha sido para a semana que vem, se eu não me engano. A gente vai botar uma semana a mais, tá? Não tem problema, tá? A gente põe isso, mas a gente não pode passar muito disso, tá? Valeu, pessoal. Até mais. Até segunda-feira. Falou! Valeu, professor. Obrigado pela aula. Falou, Vinícius. Obrigado. Valeu, Luíde. Valeu, Vânia. Até mais. Até segunda.